Eu também estou. Passei de domingo para cá, depois que recebi o convite, né? Pensando o que dizer, falar de quê, né? Mas a gente está aqui para fazer a vontade de Deus, né? A gente pode se negar e o convite foi feito. Eu fiquei como estou ainda, mas depois da oração de Amandinha, a gente já fica mais tranquilo, né? A gente já fica mais relaxado, não fica tão nervoso, já não estou tremendo tanto, né? Já diminui. Mas quando eu recebi o convite do pastor, né, para dar uma palavra para a igreja, como eu falei, eu fiquei preocupado, né? O que dizer, falar de quem, tantos personagens na Bíblia, né? Mas qual que eu ia trazer? Mas aí o Espírito Santo de Deus, né, nos acalma, né, acalmou meu coração. E eu vou trazer para vocês uma história de um personagem da Bíblia, uma história extraordinária. Realmente, esse era um homem bom, né? Apesar que todos os personagens da Bíblia, a história são extraordinárias. Mas eu queria trazer para vocês a história de Jó. Esse é um homem de Deus, realmente. Um homem que passou por muitas dificuldades na vida, né? E a Bíblia relata que foi um período que não teve assim uma história, né, um marco na história. Era bem distante de Israel, a cidade de Uzi, né? Uma terra bem distante de Israel, né? E o autor é desconhecido e como não tem muito fato histórico, eu acho que foi proposital, né? Para que a gente se apegasse apenas na história de Jó, né? E eu queria que vocês acompanhassem comigo a leitura. É um pouco extensa, mas vamos ler o que Deus colocou no nosso coração. Jó 1, de 1 a 22. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava do mal. E nasceu-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. E seus filhos faziam banquete em casa cada dia, na casa de cada um no seu dia. E enviava e convidava as 3 irmãs e comiam e bebiam com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido turno de dias e os seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos, blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente, e enviando um dia vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ao Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a tua casa e tudo quanto tem? A obra de tuas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor ao Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão,
somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e filhas comiam e bebiam, vinham na casa do seu primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus, 3 banhos deram sobre os camelos, e tomaram os moços, feriram ao fio da espada, e somente eu escapei para trazer a nova. Estando ainda falando, veio outro e disse, estando teus filhos e filhas, comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa. A casa caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Gente, Jó era um cara rico, próspero, né? O cara tinha muita riqueza. É como se fosse, trazendo para o dia de hoje aí, o cara ganhou na Mega Sena acumulada da virada, né? E ele é um cara rico, próspero, muitos filhos. Eu também queria ter muitos filhos, 12. Rita tá aí não, né? Tá não. Ah, glória a Deus. Eu queria ter 12, mas fiquei só em um. Filhos, esse nome de prosperidade. Então, quem tem condições, tenha mais, viu? Neste momento, até esse momento, Jó ainda tinha uma coisa, perdeu tudo que tinha. A riqueza, filho, tudo que ele tinha, ele perdeu. Mas ele tinha uma coisa ainda com ele, né, muito importante, que era a saúde dele. Porque podemos perder tudo, mas se a gente tiver saúde, a gente consegue trabalhar para recuperar o que perdemos. Após tantas notícias ruins, ele permaneceu firme. Após tantas notícias ruins, ele permaneceu firme. E se fosse você no lugar de Jó, você permaneceria firme? Após tantas notícias ruins, tanto desastre, será que a gente permanecia firme e forte ainda? Será? Não responde não. Fica para você aí. Quando recebemos uma notícia desagradável, já ficamos desesperados. Imagine Jó, o que ele pensou e passou. Mas o nosso acusador ainda não estava satisfeito. Satanás ainda não estava satisfeito com o que já tinha feito na vida de Jó. Ele queria mais um pouquinho, né? E aí a gente vai lá para Jó 2, de 1 a 10, que nos diz. Aliás, quem tem uma voz potente aí, poder ler para a gente de Jó 2, de 1 a 10. Não precisa ficar, pode ficar sentado. Tem uma voz potente aí, pode falar, pode ficar só eu falando. Quem se habilita? Pode falar, Mateus, já que você está tão empolgado. Eu senti isso. Fique à vontade, Mateus.
Amém. Jó, além de ter perdido seus bens, seus filhos, né? O nosso acusador, o diabo, Satanás, ainda estava, não estava satisfeito por completo. O que ele queria era também atacar a saúde de Jó, né? E em meio a tanta dor, angústia, né? Jó ainda tinha que provar mais uma vez o amor de Deus na sua vida. Jó continuou firme, com retidão, honrando a Deus. Muitas vezes nós sentimos uma dor de cabeça, a gente já está preocupado, isso, aquilo, outro. Imagine o sofrimento de Jó naquele momento, de pegar um caco de telha para poder coçar, né, a ferida. Aqui não fala, né, mas eu creio que seja, que ele foi lepra, eu acho, né? Eu creio que seja isso. Então, a esse ponto de ele pegar um caco e coçar a pele, né? E a gente muitas vezes, por uma dor de cabeça, ou leva uma topada, já quer né, blasfemar. Muitas vezes acontece isso, né? A gente, como falei, uma simples dor de cabeça, a gente já quer. Jó não tinha remédio naquela época. Não tinha aí o SUS aí para poder atender Jó, né? A gente tem essa opção de ir no médico e poder se tratar e se cuidar. Mas Jó naquele momento não tinha. O único remédio que ele tinha realmente era continuar adorando a Deus, né? Esse era o remédio que ele tinha, a força que ele tinha, né, de continuar adorando a Deus. Jó, sem sombra de dúvida, é um exemplo para ser seguido, para a gente seguir, né? Eu passei, como falei, né, desde o dia do convite até hoje, à tarde, e a gente procurando, né, fazendo um esboço, e a gente fica imaginando a história de Jó, né, o que ele passou, tudo o que ocorreu na vida dele, como foi feito, né? E ele é um exemplo para a gente. Eu sei que cada um de nós tem nossos problemas, né? Tem nossa dificuldade, temos nossas preocupações, aperreio. Mas quando a gente tiver essa preocupação, a gente devemos nos concentrar na pessoa de Jó. Porque foi uma pessoa lutadora. Foi uma pessoa que passou por grande dificuldade. O fato de perder filhos, 10 filhos de perder. Dinheiro não, que dinheiro vai e vem, a gente não se preocupa com isso. A gente se preocupa porque está aqui terreno, né? Mas os filhos, parentes, nossos filhos, 10 de uma vez só. Meu Deus, ele foi muito forte, muito, muito corajoso e, principalmente, continuou com o temor de Deus na vida dele. Deus, com certeza, tinha prazer na vida de Jó. Jó, quando Deus falou assim, viste meu servo Jó, Deus falando diretamente. Já pensou se ele chega para você, viste meu servo Mateus, viste meu servo Léo, né? Viste minha serva Michele. Ele tem prazer na nossa vida. A gente tem que andar em retidão, né? Temos que dar o exemplo de que Jó deu. Hoje a gente não precisa passar tanta dificuldade que ele passou, né? O que ele passou foi para trazer para a gente no dia de hoje. Mas Jó, ele foi e é um exemplo para a nossa vida. Deus tinha um plano para ele que não poderia ser frustrado. Vamos ler Jó 42, 2. E aí não precisa ser Mateus não, é só um versículo mesmo, pode ser outra pessoa aí de uma voz potente aí também. Jó 42, 2. Se ninguém se habilitou, bem sei que tudo podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Em outras traduções tem, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, né? Quando Deus tem um plano na nossa vida, né, nada impede esse plano de Deus para a gente. Nada. Não tem nada que possa deter os planos de Deus na nossa vida, né? A gente até planeja,
mas a certeza e a convicção, ela vem de Deus, né? A gente faz muitos planos, mas a resposta concreta é de Deus. Então, nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Nenhum na nossa vida. E Jó tinha um plano na vida dele. Deus conhecia o coração dele, né? Se a gente fosse aprofundar um pouco mais no todo o livro de Jó, vai falar dos 3 amigos de Jó que foi confortar ele, que na realidade não foi tanto conforto, né? Mas foi falar para ele lá. Se a gente fosse aprofundar, vamos passar aqui a noite toda, né? Mas o que eu quero transmitir para vocês é a vida de Jó, o exemplo que ele foi para a gente e o que Deus planeja para cada um da gente. Se você está passando por um problema, se você está passando por uma dificuldade, entrega na mão de Deus. Faça os seus planos, mas peça que a permissão de Deus seja na sua vida, porque só Ele é a nossa resposta. E, para finalizar, ficará surpreso também para finalizar, né? Tão rápido, né? É minha primeira vez. Nas próximas, com certeza, vai ser bem mais demorado. Viu? Esse foi só um ensaio para vocês. Mas, para finalizar, agora sim, eu preciso de uma pessoa de outra voz potente. Se o Mateus quiser repetir também, pode ficar à vontade. De Jó 42, de 10 a 17. Amém. Você entende o plano de Deus na vida de Jó? O que ele passou para receber uma recompensa no final? Eu não sei o que você está passando, qual a dificuldade, qual é o problema, mas pense na recompensa que Deus vai lhe dar no final. A gente pensa que recompensa é dinheiro, é casa, carro, mansões, iate. Não. Se Deus quiser dar, a gente recebe. Que não é besta, a gente recebe. Não é verdade? Quem não quer dinheiro aqui? Todo mundo quer. Mas a recompensa real para a vida de um cristão é a vida eterna. É essa que é a grande recompensa para a gente. A história de Jó é uma história brilhante, maravilhosa, como outros também da Bíblia, né? Mas ela tem um final. O final de Jó é feliz. Por quê? Porque ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Principalmente isso, se desviava do mal. E Deus, no final, deu tudo a ele em dobro. O que você perdeu, fique certo que Deus vai dar a você em dobro. Basta você seguir o exemplo de Jó.
Siga o exemplo de Jó, justo, reto, um homem bom, né? Fiel a Deus e se desviar do mal. Não sei o que você perdeu, né? Não sei o que está passando, se é alguma doença, algo que para você é impossível, mas tenha na sua vida a vida de Jó, e Deus vai recompensar vocês, não com ouro e com prata, como eu falei, com riqueza. Se vier, a gente recebe, é bom. Mas o mais importante é com a vida eterna junto com Deus, né? Que Deus nos abençoe, né? Se for muito rápido, a próxima, eu digo a vocês que vou caprichar. Pode passar umas 2 ou 3 horas aqui, né? Ficar falando de outro personagem da Bíblia até o outro dia. Amém? Amandinha, você pode botar um louvor aí? Vamos ficar em pé. Tem um louvor ali que é muito, muito pertinente à palavra. Acho que todo mundo conhece, né?